Graça e paz, abençoado e abençoada. Eu sou o pastor Paulo Casão, do Ministério Internacional Graça sobre Graça, e tenho a imensa alegria de estar falando com você através desse vídeo, para juntos nós podermos pensar um pouco a respeito de algumas coisas a respeito da fé, principalmente no assunto que eu estarei tratando neste vídeo, que é o roubo do dízimo. O dízimo, na verdade, não é você que rouba a Deus quando deixa de levá-lo a um templo, mas na verdade ele é um roubo pelo fato de existir em algumas igrejas. Na verdade, o roubo é de quem cobra o dízimo e não de quem deixa de levá-lo para sustentar alguns sujeitos que têm preguiça de trabalhar, que se auto-intitulam pastores, ou seja lá quais os nomes que se tem arrumado hoje em dia para esse tipo de larápio da fé. Então vamos à Bíblia. Muita gente já deve estar pensando assim: poxa, o dízimo é bíblico. O dízimo está lá em Malaquias 3,10, onde diz: roubará o homem a Deus? Porventura vós me roubais, porque não trazeis o dízimo. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Esse versículo, em Malaquias 3,10, no Velho Testamento, na Velha Aliança, no Antigo Pacto, é o versículo preferencial dos pastores do sistema para estarem cobrando dízimos do povo e ainda dizerem que essas pessoas estão em débito com Deus, estão debaixo de maldição. E algumas igrejas chegam ao absurdo de dizerem que quem não dá o dízimo não está salvo, porque a Bíblia diz em Apocalipse que os ladrões não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. E quem deixa de dar o dízimo, segundo eles, é uma pessoa que está roubando a Deus. E como ladrão não herda o reino de Deus, então quem não dá o dízimo é ladrão, não herda o reino de Deus. E tem mais, alguns pastores em várias cidades, mas eu sei especificamente aqui na cidade onde eu moro, que eles dizem para as pessoas que não são dizimistas para não procurá-los para receber oração, porque não adianta nada eles orarem para uma pessoa que está debaixo de maldição porque não entrega o dízimo. E eles então só oram para pessoas que são fiéis na contribuição do dízimo. Então, com isso a gente chega a pensar algumas coisas. Primeiro, se a pessoa que não dá o dízimo, ela não está salva, então quem salva não é o sangue de Jesus. Quem salva não é a morte de Cristo na cruz. Quem salva não é o sangue remidor de Jesus. Quem salva é o dízimo. Ora, isso é uma afronta a qualquer tipo de inteligência a respeito da Bíblia, por menor que seja. É claro que quem lava, quem purifica, quem salva é Jesus Cristo, e o dízimo não tem peso nenhum sobre isso. Quero dizer também que quem não entrega o dízimo a alguma igreja não está debaixo de maldição. Você pode ver no texto aqui, que a gente coloca aqui no letreiro aqui embaixo, veja bem, na graça não há maldição, porque Jesus já se fez maldição por nós. Está escrito aqui na Bíblia, pode acompanhar o texto, a referência está aqui. E diz mais ainda na palavra do Senhor, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Veja bem, nós não seremos abençoados porque damos o dízimo. Nós já fomos abençoados. Mais uma coisa que é bom que nós estejamos aqui compartilhando com você. No Novo Testamento não há ordenança de dízimo. Há duas passagens que tratam sobre dízimo no Novo Testamento. Uma é lá em Hebreus, falando sobre o fato de Abraão ter entregue o dízimo a Melquisedeque, que não tem nada, não está ali nenhum pedido para se entregar hoje. Está apenas se referindo a quando Abraão entregou. E o outro se encontra nos evangelhos, onde Jesus diz para os fariseus:
vocês dão dízimo do endro e do cominho, e segundo a lei, e se esquecem do mais importante, que é o amor. Aí diz Jesus, vocês deveriam fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo do endro e do cominho, segundo a lei, e não se esquecerem do amor. Ah, então Jesus disse que tem que dar o dízimo. Não, não faça interpretação errônea do texto bíblico. Nós temos que lembrar que Jesus estava debaixo da lei. Olha aqui, olha, Jesus, olha o texto, Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. O Jesus de Nazaré, que está ali descrito nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele viveu debaixo da lei, porque o fim do antigo pacto só poderia acontecer com a morte do testador. Ou seja, o novo pacto só poderia iniciar após a morte do testador. E quem é o testador do novo pacto? De uma superior aliança baseada em melhores promessas. Conforme nós vemos no livro de Hebreus, este testador é Jesus. Então, a graça começou apenas após a morte de Jesus. E repito, foi revelada aos gentios, ou seja, nós que não somos judeus, apenas por Paulo, quando Deus o levantou e ensinou para ele lá no terceiro céu, um novo evangelho que ele não consultou nem em carne nem em sangue, ou seja, não consultou nenhum homem, não consultou nenhum discípulo, não consultou nenhum apóstolo, mas recebeu diretamente de Deus. E quando ele recebeu essa revelação e foi ter com os demais apóstolos, aqueles que andaram lado a lado com Jesus, aqueles que carnalmente conviveram com Jesus, eles ficaram maravilhados e viram que foi entregue a Paulo o Evangelho da Graça, para que ele fosse pregar aos gentios, que somos nós, que não somos de sangue judeu, e eles, os antigos apóstolos, fossem pregar aos judeus. Portanto, você, abençoado e abençoada, que está me ouvindo, que está me assistindo, você não é judeu, você não está debaixo da lei, e nunca esteve, nem mesmo quando reinava o antigo pacto, a antiga aliança, porque para os gentios não há lei, e nunca houve. Veja bem, todo o pacto do Antigo Testamento era para os judeus. Os pastores que gostam muito de cobrar o dízimo, e falam assim, mas o dízimo é anterior à lei, porque Abraão deu dízimo antes da lei. Concordo, isso é verdade. Abraão deu dízimo antes da lei. Mas o pastor do sistema, que gosta de arrancar dinheiro do povo, deixa eu te falar uma coisa. Foi um voto, foi um ato voluntário de Abraão. E uma vez só na vida, Abraão não ficava dando dízimo todo mês. E outra coisa, ele deu dízimo do que não era dele, daquilo que ele tirou nos despojos da luta com Sodoma. Olha, não é para se cobrar dízimo todo mês. O filho de Abraão, Isaac, não deu dízimo nenhuma vez. O neto de Abraão, filho de Isaac, que é Jacó, esse dizimou. Também a gente vê apenas um ato voluntário antes da lei. Isso não quer dizer que eu também tenha que ter o mesmo ato voluntário. Tá? Então, na verdade, nós temos ato voluntário de dízimo antes da lei. Durante a lei era uma obrigação para com o Estado religioso de Israel levar a contribuição ao templo, porque o templo era um templo-estado de governo. E isso acabou. A igreja, esses barracõezinhos que se abrem por todos os lugares, em todos os bairros, julgando-se que sejam cópias espirituais do templo do Antigo Testamento, onde se deveria levar o dízimo, não é. E eu posso juntar todos os pastores, todas as pastoras e missionários e mercenários da fé, em qualquer lugar que quiserem, porque eu digo na fuça, cara a cara, você é estelionatário, ladrão e rouba o dinheiro do povo,
Chamo a cada um de mentiroso na face, sem medo de represália, nem de Deus, nem de homem nenhum, porque na Bíblia não podem comigo, porque eles sabem que mentem. Os pastores sabem que mentem, mas não têm coragem de abrir a mão do dízimo, porque tem medo de ficar sem o seu sustento. No Novo Testamento, Paulo ensina o método de arrecadação. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria, não é com quantidade já estimada, estabelecida por homem ou ministério algum. Chega a ser um absurdo nas igrejas de a pessoa, quando está sendo recebida como membra ou como membro, ser questionada se ela está disposta a pagar o dízimo. Por quê? O dízimo é o que diz se eu posso ou não participar do corpo de Cristo? Acaso vocês são ligados pelo sangue de Cristo? Ou vocês são ligados pelo dinheiro, pelo Deus Mamon? Mais um desafio para você aí, pastor do sistema, que ama um dinheirinho e não abre mão da sua arrecadação. Me mostre na Bíblia, e aí eu te dou até a possibilidade de mostrar no Antigo Pacto, no pacto da velha aliança, que vocês gostam tanto de se apegar para pregar as heresias que vocês pregam. Me mostre um único texto onde um gentil, ou seja, uma pessoa que não era da nação de Israel, tenha contribuído ou tenha entregue o dízimo. Não há, porque o dízimo era inerente ao povo de Israel. Eu não faço parte de Israel, eu sou dos gentios, eu não tenho nada com os judeus. E mesmo se tivesse, no novo pacto, quando Cristo rompeu o véu de alto a baixo e acabou com a lei, porque o fim da lei é Cristo, naquele momento, não há judeu e nem grego, conforme você pode ver aqui na referência, não há judeu e nem grego, todos somos um em Cristo. Nem mesmo para os que nasceram em Israel não há obrigatoriedade de dízimo. No novo pacto não se tem que obedecer à lei, porque quem está obedecendo à lei está debaixo de maldição. Você quer ficar debaixo de maldição? Eu não quero. Então nós não temos que obedecer os ritos da lei. Eu quero te convidar também para estar analisando à luz das Escrituras se é correto isso que estão fazendo nas igrejas. Porque a cobrança de dízimo não é para o novo pacto, nem mesmo para os judeus, quanto mais para os gentios. Agora, é evidente que os pastores não abrem mão disso, porque eles, com suas suaves palavras e lisonjas, fazem comércio de vós. Por quê? Porque o Deus deles não é o Senhor, e sim o ventre próprio, ou seja, a preocupação com o próprio estômago, com o que vai poder arrancar dos outros para poder comer bem, trocar de carro, andar com o carro do ano, ou comprar emissoras de televisão, ou comprar, enfim, o que o coração deseja. E dizem que se você não levar o dízimo na igreja, você está debaixo de maldição. Bom, está aí, a contribuição no Novo Testamento. É cada um contribua segundo o proposto no seu coração. A bênção já é sua em Cristo Jesus, não depende de suas contribuições. Isso é enganação, isso é lorota, é conversa de religião vagabunda, sem utilidade nenhuma. Você não precisa disso. O dízimo em nossos dias é roubo. Se você quiser saber mais, nós temos uma mensagem de 80 minutos a esse respeito. Você pode pedir uma cópia dessa mensagem que nós enviaremos para você. Entre no nosso, mande um e-mail para mim, prpaulocazon@yahoo.com.br. Esse endereço é prpaulocazon@yahoo.com.br. Aí você pede para nós a mensagem de 80 minutos em CD de áudio, que ali eu abordo todos os textos, todos os versículos que os pastores do sistema gostam de usar para poder arrancar a sua lã. Se você quiser conhecer melhor o nosso ministério, www.abençoados.com, www.abençoados.com. Aguardo a sua visita. Graça e paz eleito, você já é um abençoado
uma abençoada em Cristo e não depende de bênção de homem nenhum, nem de dinheiro nenhum, porque com Deus não se faz barganha. Deus não é vendrilhão de bênçãos. Isso aí é um jeito que os homens inventaram para arrancar o seu dinheiro através da religião e viver às suas custas. Portanto, fique esperto e Deus continua na tua vida e vai te abrir portas sempre, independentemente de obras, porque tudo é por graça. Graça e Paz Eleito aguarda a sua visita em nosso site.